Invenção da América. Mas o que significa uma invenção da América? Significa que alguém um dia chegou e construiu uma América? Ou então que, sei lá, alguém olhou para um mapa, pensou, nossa, tá faltando alguma coisa aqui. E tá. Dizer que a América foi inventada não significa que ela foi inventada como carro, avião, a lasanha, mas que ela é uma ideia que foi desenvolvida com o tempo para preencher um propósito. E que propósito seria esse? Propósito de querer dizer que Colombo era descobridor, porque Colombo é a representação da Europa e a Europa tem que ter descoberto a América. Bom, mas então antes de tudo vamos fazer uma pergunta: por que a América teria sido descoberta? E a gente hoje vai explorar alguns dos principais autores sobre esse assunto, entre eles Fernando Colombo. Pô, mas Fernando Colombo não era Cristóvão Colombo? Como assim? O Fernando Colombo é o filho do Cristóvão, ele é o Colombinho. O Colombinho, ele tinha uma vantagem muito grande, porque ele tinha tudo aquilo que Colombo tinha escrito pela vida inteira dele. Então ele podia falar e desfalar aquilo que ele quisesse. E aquilo que ele vai escrever na tese dele é que o Colombo, ele sabia da América porque a capacidade mental dele era de um nível incrível, ele era um megamente. 2. Ele sempre quis ir pra América, ele reconheceu a América. Nossa, mas então por que ele chamava a América de Índias, Colombinho? Pô, porque ele queria fazer propaganda, ele sabia que a América tinha que ser povoada por uma galera e precisava do incentivo. Então esse é um nome só pra deixar mais bonitinho. O mais interessante é você pensar que a América inteira teve o primeiro nome como Merchan. A vida do Colombinho tava ótima, até que um dia chegou um maluco e simplesmente virou a tese dele de ponta cabeça. Bartolomeu de Las Casas. O Bartolomeu de Las Casas, ele pega os documentos do Colombo quando ele sai, ele lê aquilo ali e fala, pô, mas o Colombinho aquele tava de tiração, meu. E aqui que tá o ponto. Ele lê aquilo, ele percebe, pô, mas o Colombo ele nunca tinha pensado que fosse a América, ele nunca tinha hipotetizado a América, ele só queria chegar na Ásia. E aqui que tá o ponto. Então, por que ele seria o descobridor? E aqui é onde entra Las Casas sua religiosidade. Porque ele fala, ele é o descobridor porque ele cumpre com a vontade divina de descobrir um novo mundo. Pra gente soa estranho, né? Só que se você pensar numa mentalidade do século XVI, numa Espanha muito católica, faz até um certo sentido. Depois de uns 200 anos da galera basicamente engolindo o assunto do Las Casas e a nós, chega um britânico protestante e o cara fala, não sei. E é aqui que ele fala basicamente a mesma coisa que o Las Casas, só que ele dá um passo atrás, porque ele fala, não, mas ele suspeitou que tinha terras no oeste, então por isso que ele merece ser o descobridor. As coisas começam a ficar meio cabeluda depois daqui. Depois do Robertson já ter falado aquele negócio que já tava meio torto, chega um outro espanhol chamado Navarrete, ele pega tudo aquilo e fala, então, aqui ó, tá tudo que o Colombo tinha escondido antes. E daí todo mundo entra em caos, porque ele nunca sabia o que era a América, ele nunca tinha pensado em América nem nada, como que ele vai descobrir? E daí chega um outro maluco chamado Humboldt. O Humboldt, ele vai meter um louco que nunca antes tinha visto. Ele vai usar de filosofia, metafísica e todos os negócios mais brisados do mundo. Ponto final, é nóis. O que ele vai falar é que o Colombo, mesmo se ele não soubesse de absolutamente nada, ele era o descobridor. Por quê? Porque ele tinha cumprido com o dever humano, ele tinha cumprido com a progressão da humanidade em direção à liberdade. Não faz sentido nenhum. E depois de todo esse problema, você vai ter então o início da ciência do século XIX, que pra você falar um negócio desse calibre, você tem que ter prova, pelo menos. E a gente entra em outra crise, que é onde a gente chega então no autor mais recente, que é o Morrison. O Morrison, o que ele fala é que o Colombo, ele tinha chegado aqui por acidente, ele não sabia, só que ele era o descobridor de qualquer forma. Não tem nexo nenhum. Ele nunca reconheceu. Então como é que você vai dar pra ele um mérito que nem ele mesmo tinha dado pra ele mesmo? E é aqui onde chega a parte interessante do vídeo. Não faz sentido a América ter sido descoberta. Como que a América vai ter sido descoberta sendo que basicamente isso não se sustenta como a gente se discutiu até agora? Como que a gente também vai dizer que ela foi inventada? Bom, vamos lá. Na época das grandes navegações, estava todo mundo indo até o fim do mundo à procura de tempero de pizza. O que acontece é que a concepção de mundo deles começa a mudar. Antes eles pensavam que o mundo era um presente divino que a gente tinha que povoar e que era tudo monte de terra interrompida por oceano. E depois, quando eles começam a cruzar o mundo inteiro, provavelmente queriam comer melhor, eles começam a pensar que não é o contrário, não é um mundo em que a gente tem que explorar e não é presente pra gente. Fora isso, não é um mundo em que é um monte de água dividida por terra. E é aqui que tá a questão, né? Eles começam a ver o oceano não como uma barreira, mas como só parte do mundo humano. E a América surge nesse canto. A América, ela surge exatamente nessa pauta de que temos que explorar, e é nós. Nesse negócio de vamos explorar, surge então o nome do continente, o conceito do continente. E é aqui onde chegamos na nossa principal conclusão. A América
ela só recebe esse significado quando é dado a ela. Esse significado é dado no meio de um monte de exploração, porque a gente tem que desbravar o mundo, porque nós é da hora. Então ela acaba sendo só uma grande parte de uma exploração gigantesca, e o Colombo ser o descobridor da América é algo que só é usado para justificar a América ser propriedade da Europa. Bom, acabando nessa nota extremamente feliz que chegamos, gostaria de dizer obrigado por ter assistido, obrigado pela sua paciência e, bem, boa tarde, boa noite, talvez bom dia.